Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui seguindo com a nossa leitura bíblica, porque a Bíblia diz, e hoje é o dia do Salmo 10. O Salmo 10 tem por tema assim, a audácia dos perseguidores e o refúgio de Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os seus juízos estão longe dele, e em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado porque nunca verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu convil, arma cilada para roubar o pobre, rouba-o, colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não os inquirarás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para tomares sobre as tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão, quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos do manso, confortará os seus corações e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Eu estava lendo aqui, algumas pessoas dizem que provavelmente o autor desse salmo é Davi, pois muitos manuscritos antigos combinam o Salmo 9 com o Salmo 10, mas isso não é uma certeza. O que nós temos aqui de certeza é que nos primeiros versos é um questionamento contra Deus, né? Para com Deus na realidade, dizendo assim, ó Deus, por que o ímpio prospera? Senhor, será que o Senhor não está vendo, não? Até quando vai continuar o ímpio pisando sobre o pobre, aquele que tem o poder dominando sobre aquele menos favorecido? A palavra aqui fala sobre alguns requisitos da prosperidade do ímpio, do sofrimento dos aflitos e da perseguição dos pobres. E o que me chamou a atenção aqui, que no verso 3, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, eles bendizem o avarento e blasfemam contra o Senhor. Muitas vezes o pensamento de uma pessoa que é ímpio é totalmente contrário daquele que serve ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor está com seu pensamento voltado para Deus, para as coisas espirituais. O ímpio não. O ímpio, ele busca, ele brama por poder, por glória, por coisas terrenas, né? E aqui diz mais no verso 4, que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não há Deus. Sabe o que significa? Ele confia em si mesmo, ele não acredita que há Deus. O sucesso dele é graças ao esforço, merecimento dele, pessoal e particular. Os caminhos dele são sempre atormentadores. Os juízes dele estão longe da vontade do Senhor. Mas diz o ímpio no seu coração, no verso 6, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade.
Ele é tão abastado de si, tão arrogante, tão prepotente, que ele não acredita nas mãos do Senhor que pode vir sobre a vida dele. A boca dele está cheia de engano, de astúcia. Debaixo da língua dele é malícia e maldade. E quando eu vejo isso, eu falo, Senhor, a boca do ímpio então fede. Fede a pecado. Fede a justiça terrena, a coisas que são pequenas diante dos teus olhos. A Bíblia diz mais que eles armam ciladas em esconderijo para tentar arrebatar a alma do pobre. Ele tenta, ele faz armadilha contra a vida daquele que serve ao Senhor. Então parece que ele tem todo o poder sobre a face da terra, que ninguém vai parar ele, que ninguém vai ministrar sobre a vida dele e ele vai mudar a conduta dele. Irmãos, entenda uma coisa, tudo tem um limite. O homem vai até onde Deus permite. Deus é dono do céu, dono da terra, ele conhece todas as coisas. Muitas vezes a gente vê o ímpio prosperar, e eu lembro até do Salmo de Asaf, que ele fala que o ímpio está prosperando e ele está vendo aquilo começa a trazer angústia dentro do seu coração, começa a matar a esperança dele em Deus, porque os olhos dele estão naquilo que é terreno, daquilo que é visível, mas que nessa noite o Senhor venha guardar o nosso olhar, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, porque a salvação vem dele, a riqueza vem do Senhor. Coisa boa é quando a gente dorme na nossa cama e se contenta com aquilo que a gente tem, sabendo que foi o Senhor quem nos deu, foi o Senhor quem preparou. Muitas vezes quando eu olho para dentro da minha casa, para dentro do meu lar, eu vejo que eu tenho uma família, que eu tenho um esposo, que eu tenho filhos, que eu tenho uma casa, que o Senhor por misericórdia me deu um carrinho, que o Senhor por misericórdia me salvou, me libertou. Eu sou tão grata a Deus. Sabe aquele assunto de você se contentar com aquilo que você tem? E quando você se contenta com aquilo que você tem, não é por causa que você é acomodado, não é porque você não quer buscar mais nada, não é isso não. É porque muitas vezes essas coisas, essas mazelas da vida cotidiana, o correr atrás, da busca de crescer, de se engrandecer, muitas vezes traz enfermidade sobre a nossa vida. Muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente tira do caminho quem está à nossa frente. A gente passa rasteira, a gente arma cilada, mas quando o Senhor é conosco, o Senhor ele vai criando os caminhos, ele vai abrindo as portas, ele vai preparando as oportunidades, sem você ter que fazer nenhum tipo de atitude ímpia, não, mas confiando no Senhor, acreditando que aquilo que é para você vai vir sobre suas mãos, né? E aqui diz mais, que ele fala assim, olha, no verso 12, levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueças do necessitado. Aqui do verso 1 ao verso 11, é um verso que declara só as mazelas dos ímpios, só aquilo que eles têm praticado, só a ruína. Aquilo, se você começa a ler, começa a absorver, te faz até mal. Mas do verso 12 ao verso 18, aqui o salmista ele declara, Senhor, levanta-te. Pai, faz alguma coisa. Deus, até quando? Até quando vai ficar esse limite? E eu lembro que quando eu era nova convertida, eu ouvia algo das irmãs mais antigas, que assim como a pipa é a vida do homem e da mulher, o Senhor vai dando linha, de vez em quando dá uma desbicada, né? Pra ver se a gente vem pro lado certo. Mas chega uma hora que é a hora de tirar a pipa do ar. E aí a linha começa a ser puxada, o carretel começa a ser cheio da linha, até a pipa chegar na mão do dono. Ei, irmão, fique tranquilo, tudo tem um começo, meio e fim. Nada é para sempre. Aqui quando o salmista ele levanta a sua voz e brada, e ele declara, Senhor, se levanta, Senhor, nos ajuda. Ele quer dizer aqui, ó, que Deus vê o que está acontecendo no verso 14. Ó,
tu viste, porque atentas para o trabalho enfado, para tomar de sobre suas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Irmão, você está pensando, Deus ainda cuida do órfão, cuida da viúva, cuida daquele que é menos favorecido. Deus julga o pecado. Verso 15, quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares nela. Quando fala aqui, ó, quebranta o braço do ímpio, quando fala em braço, fala-se sobre poder. Irmão, tudo tem um começo, meio e fim. Não fique atribulado de espírito com a vida daquele que prospera na tua frente, mesmo com passos de injustiça. Fique em paz. Ore ao Senhor, porque a cada um Deus tem a sua paga. Diz aqui a palavra de Deus no verso 17, que Deus defende o seu povo. E verso 18, Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Vai chegar uma hora que talvez esse canal não vai poder ser gravado o próximo vídeo, que talvez a igreja não vai ter o próximo culto, que talvez aquele crente que mora no meio da rua, próximo da tua casa, ali seu vizinho, você de repente saia para fora, tomara a Deus que não, né? Mas não o encontre, porque vai chegar um dia que Deus vai cessar a violência, e sabe quando vai ser isso? Se não for aqui na terra, vai ser no dia do arrebatamento da igreja. O Senhor, Ele é um justo juiz. Não se apresse a julgar a causa de ninguém. Não se apresse, tão somente ore, busque ao Senhor, clame a Ele. E você vai ver o que Deus tem reservado para aquele que é manso. A Bíblia fala que Moisés era um homem manso na terra, né? E mesmo ele sendo manso, por conta dos outros, ele tomou uma atitude precipitada e ao invés dele falar a rocha, ele feriu a rocha. Vigie nessa noite, não se precipite. Deus é justo. Ele continua vendo todos os moradores da terra, quer seja bom, quer seja mal. O que importa é você fazer a tua parte. Busque o Senhor, clame a Ele e deixa que Ele fará a justiça. Só confie no Senhor e creia, Ele não desampara aquele que obedece a Ele e aquele que é justo. Que Jesus em Cristo te abençoe. Uma boa noite e eu te espero no Salmo 11, que será amanhã. Fica com Deus.